Vamos Uai, lá. agora vai ser de genética? Sexta-feira é genética, Leandro. Ah, então tá. Eu vou. Sexta-feira, toda sexta, vocês têm genética e evolução. Tá bom. Certo, gente? Obrigado. Microbiologia é terça-feira, ok? Não confundam, genética. Tá aqui, ó. Ok? Falei para vocês da genética dos três atividades. Vamos lá, vamos falar da prova. A prova de vocês, marquem aí no caderno. Será dia 16, o último dia de prova. Então, não deixe as outras provas da semana para o último dia, porque depois o que pode acontecer? Vocês esquecem que tem tantas provas para fazer, a prova de genética não está pequena, as outras também não estão pequenas, porque é tudo estilo ENAD, aí vocês deixam tudo para a última hora e depois não dá tempo. Então, o que vocês vão fazer? Tente fazer cada prova por dia, gente. Então, por exemplo, segunda-feira, vocês têm aula de tal matéria, faz a prova daquela matéria da segunda. Terça-feira, vocês têm microbiologia, faz a prova da microbiologia na hora da aula, aproveita que eu vou estar online. Quarta-feira, faz daquele professor. Quinta-feira, faz do outro professor. Sexta-feira, faz comigo, eu vou estar online, eu vou mandar o link, vocês vão estar fazendo lá. Caso vocês tenham dúvida, vocês falam comigo. Por quê? Qual que é o maior problema? Você deixa para fazer depois. E aí o depois vai demorando, vai demorando, vai demorando. E chega em um ponto, o que acontece? Você simplesmente se perde, você não estuda. Aí você vai se sair mal. Façam na hora da aula, ok? Porque aí vai facilitar para você, eu vou poder te ajudar, e aí vai. Combinado? A prova tem valor 70. Então, anota aí. Prova dia 16, genética e evolução, valor 70. São 3 pontos de atividade. São 3 pontos em 4 atividades. Ok? Uma das atividades, 2 delas valem mais. E 2 valem menos. Aquele trabalho da semana passada vale 1 ponto. E as outras vale 0,5. Marília, ainda não sei. Professora, eu entrei na plataforma pela micro, então eu tenho que sair e entrar pela genética? Não, é só você entrar na salinha da genética. Você já está aí, você já entra na salinha da genética. Aí, olha só. A Marília, por exemplo, perguntou aqui, quantas questões tem a prova? Eu ainda não a formulei, Marília, vai ser esse fim de semana. Mas deve ser 10 questões, que é o que a faculdade está pedindo, tá? E quanto tempo de prova vocês terão um dia para fazer, certo? Agora, se vai ficar liberado no final de semana, eu não sei. Ainda não nos passaram aquele documento, sabe aquele documento que eles encaminham? Falando de que dia e tal. Por quê? Porque tem muito aluno que deixa para o final de semana para fazer. O final de semana, aluno liga para o professor 1h da manhã, gente, sem brincadeira. 1h da manhã, aluno vai fazer a prova e liga para o professor para saber de tal questão. Então, um dos pedidos dos professores foi que a prova fosse durante a semana. Eu não sei se eles vão acatar ou não, certo? Por quê? Porque a prova é como se você estivesse em sala de aula, gente. Infelizmente, seria no horário da aula, mas você ainda tem aí a semana inteira para fazer, né? Então, vamos esperar para saber se vai ter final de semana ou não, ok? O Isaías perguntou se as atividades são para entregar. Todas são. Já tem o link lá, já está prontinho. Lembra que eu pedi, né? Algumas eu já pedi manuscrito para vocês, para tirar a foto e postar. Todas elas são de entregar. Não coloquei data da entrega até agora. Por que eu não coloquei a data de fechar? Porque muitos estavam sem acesso. Agora eu já vou colocar. Vamos lá, vamos fazer nosso planejamento aqui comigo.
Olhem aqui o calendário. Ó. Hoje são 26, ok? Dia 2, que é semana que vem, a gente ainda tem matéria nova. Dia 9 é a revisão. Então, dia 9 eu vou corrigir todos os exercícios de vocês, todos. Então, eu vou corrigir junto com vocês as 4 atividades, né? Já fazendo aí cada uma das revisões, ok? Então, para dia 9, a gente vai fazer uma revisão daquelas, porque na outra aula, dia 16, já é prova. Anotem aí a data. Todas as atividades genéticas deverão ser postadas até dia 4 de março. Ok? Então, para quem está com atividade atrasada, até dia 4 de março. Certo? Hoje eu passo atividade, dia 2. Desculpa, 4 de abril. Obrigada, Leandro. É porque eu olhei aqui no calendário, aqui está março. Então, olha só. Hoje tem atividade, a última, da primeira VA. Dia 2, não tem atividade. Tem matéria nova, mas não tem atividade. Dia 9... Professora, dia 2 é feriado, né, não? 2 de quê? De abril? De quê? Não sei, aqui não está mostrando para mim que é feriado. É Semana Santa? Sim, a Páscoa é no dia 4. Mentira, menina! Aí, vocês verem, né? A gente nem ganha ovo de Páscoa na aula remota. Então, vocês não têm matéria nova antes da prova, não. Só da aula de hoje. Aí, semana que vem não tem aula. Vocês guardam os chocolates. E aí, dia 4, que é dia da Páscoa, então, é o último dia para vocês postarem as atividades anteriores. Lembrando que eu pedi toda semana para vocês fazerem para não acumular. Então, eu vou deixar todas as 4 atividades para vocês postarem até meia-noite do dia 4, do domingo. Dia 9, revisão. Todo mundo já vai ter que ter postado. Eu não vou aceitar com atraso, ok? E aí, dia 16, prova. Deu para entender, gente? É porque dia 2, então, é feriado. Vocês não têm aula comigo. É sexta-feira da Paixão. Certo? Ok? Eu estava achando que a sexta-feira da Paixão era dia 14, né, não? Nem sabia. Não, né? Porque é prova, é semana de prova, tá certo. Então, olha só, pessoal. Ficou dia 4. Todas as atividades. Até meia-noite. Dia 9, revisão. Correção das atividades. E dia 16, prova. Anotem, que é importante. Quantas atividades? São 4 atividades com a de hoje. Valendo 10 pontos. Ok? Alguma dúvida? Podemos seguir o caminho? Então, vamos lá. Hoje, aula passada, vocês anotaram alguma coisa? A gente entrou na parte de genética, de falar sobre o que é gene, o que é DNA ou não? Alguém tem aí anotado? Ah, é. Mas a gente só falou o que era DNA e RNA, mas a gente não entrou em si, né, Rafaela? Tipo assim, eu falei o que é azão, azim, não, né? Falou, sim. Falou? A gente já iniciou com esse slide aqui? Sim, um pouco.
Então, vamos lá. Professor, eu sei que você falou do conteúdo básico, você não chegou a falar tudo exatamente, faça uma revisão. Ah, tá. Mas Então, eu tá. estava vindo a João, mas só que não muito. Aplicado. Tá bom, obrigada. Então, eu faço como se fosse uma revisão, caso eu já tenha falado desse pedaço aqui, tá bom? Então, só para vocês lembrarem, tá? A genética, ela toda, ela tem a ver com o DNA. O que é o DNA? É o ácido desoxirribonucleico. Que é isso, professora? É um açúcar. E esse DNA, ele vai estar trabalhando diretamente dentro do seu núcleo, né, do núcleo da sua célula, e é ali dentro que ele vai ser, né, constituído, ele vai ser duplicado lá na mitose, na intérfase, né, na fase antecedente da mitose, ele vai ser dividido lá na fase da telófase, na mitose. Então, a gente vai ver o DNA atuando como o principal componente ali do núcleo. Por quê? É nele que fica as informações genéticas. Como que são as informações genéticas? É a informação que vem do meu pai e a informação que vem da minha mãe. Então, meu pai, ele chega com 23 cromossomos, minha mãe chega com 23 cromossomos, e aí eu vou ter 46 cromossomos. Esses cromossomos, eles são constituintes do DNA. Então, a gente vai entender a diferença de DNA, cromossomo e gene, agorinha, tá bom? Por enquanto, olha, a informação genética, ela vai ser diretamente ligada ao DNA, que vai ser ligado ao gene. Professora, o que é gene? Olha só. Aqui tem uma molécula de DNA nessa foto. Tem um desenho. O gene é a composição da molécula de DNA. Então, gene e DNA é a mesma coisa. Só que quando eu falar um gene, ele é uma parte do DNA, certo? Então, gene e DNA é a mesma coisa, só que o gene é uma porção do DNA. Para isso, ele vai ter proteínas aí que vão estar influenciando nas características do indivíduo. Por exemplo, cor dos olhos, cor do cabelo, a parte de sangue. Então, tudo isso é influenciada diretamente pelo DNA. Para vocês entenderem sobre o DNA, tem uma importância gigante. Olha essa fotinha aqui. Eu tenho um DNA aqui de dupla hélice, porque vocês fizeram uma pesquisa para mim semana passada, né? Vocês fizeram na semana passada a parte de o que era DNA, o que era RNA, foi o trabalho de vocês, já para ajudar nessa aula de hoje. Então, olha só, vocês viram que o DNA, ele é uma dupla hélice. Como assim, professora? Ele tem duas partes, olha só. Ele tem aqui e ele tem aqui. O RNA é uma hélice só, a gente vai falar sobre ele. Mas só para vocês lembrarem, dupla hélice significa que ele sempre vai ter uma estrutura tipo 3D. Ele vai estar com as duas hélices juntas. O que liga uma hélice à outra? Os aminoácidos, que a gente vai estudar também, né? Lá na biologia molecular, vocês ainda vão ter aula só sobre essa parte aqui de adenina, timina, citosina, guanina, isso a gente vai ver, mas por alto. Na biologia molecular, vocês ainda veem mais a fundo. Então, olha só, a dupla hélice, ela forma uma molécula de um DNA. O DNA, ele tem várias proteínas chamadas de estonas. O que é estona? Essa proteína que o DNA, ele vai ficar aqui, ó, envolvido. Essa proteína é ela quem faz com que o DNA, ele se desenrole, ou que ele fique mais condensado. O que é condensado? Vamos pensar no leite. O leite normal é um leite que ele não coagula, né? Não é tão grosso que a gente fala. E um leite condensado, né? Aquele que ele tem
uma característica, né, menos líquida, ele é mais sólido. Então, é a mesma coisa. O DNA, ele aparece em algum momento condensado, em outro momento ele aparece enuvelado, igual um novelo de lã, enroladinho. Então, olha aqui na foto, ó. Ele tá enroladinho. Olha só. Todo enroladinho, igual um novelo de lã. E aqui ele já tá solto, ó. Então, em vários momentos, o DNA ele vai aparecer de cada forma. Então, o DNA ele vai ser chamado em alguns momentos de cromatina, em outros momentos de cromossomo. Vou colocar para vocês aqui. Vamos lá. No chat. Vamos lá. DNA. Vou passar a primeira questão de hoje. Atividade do dia 26, anote. No 3. Diferenciar DNA de RNA, DNA de cromossomos de cromatina. Então, vocês vão diferenciar DNA, cromossomo e cromatina. São 3 coisas diferentes. Então, o que é o DNA? DNA é a fita do cromossomo em dupla hélice e tal. O que é cromossomo? É o DNA em máximo grau de condensação. O que é cromatina? É o DNA enuvelado, onde ele não está condensado. Olha aqui na fotinha. Ó, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Ó. Então, ele está vindo aqui totalmente livre em dupla hélice. Aqui ele está condensando, ele está condensado. Quando ele desenuvela, que a gente fala que é o novelo de lã, ele é chamado de cromatina. Quando ele condensa de novo, aqui embaixo, ó, ele é chamado de cromossomo. O cromossomo, ele tem aquele aspecto, quando você olha ele no microscópio, ele parece um X. Todo mundo já viu? Quando vocês estudam aí a parte de genética, quando vocês estudavam na escola, que o cromossomo parece um xizinho? Deixa eu achar uma foto dele aqui na frente. Não tem a fotinha dele aqui. Deixa eu ver aqui no outro slide. Aqui. Ah, gente, tá nesse slide de cá, na aula passada. Não tem o desenho, não. Mas só para vocês lembrarem, ele vai ter aí um aspecto mais ou menos de um X, assim, ó. Igual tá aqui deitadinho, ó. Ele tem um aspecto parecendo um X. Então, olha só, vamos lá. DNA é a parte que tem maior concentração aqui dentro do núcleo. Ocorreu para a divisão celular, no início da mitose lá, o DNA ele está em formato de cromatina, que é todo bagunçado, solto, enuvelado. Quando esse DNA se condensa, ele passa a ser chamado de cromossomo. Vocês entenderam isso? Sim ou não? São fases diferentes do DNA durante a divisão celular, certo? Então, cromatina é no início, quando ele está todo bagunçado, quando ele está enuvelado, quando ele está parecendo um novelinho de lã. Cromossomo é quando ele está no máximo grau ali de condensação. Deixa eu pegar uma fotinha aqui. Cromatina. Aqui. Ó, cromossomo.
Aqui é o DNA bonitinho, de duas partes. Quando você vê ele bagunçadão assim, ó, cromatina. Quando você vê ele bonitinho, fazendo um formato de X, é cromossomo. Ó, faz o formatinho do X, é cromossomo. Quando ele tá enuvelado, bagunçado, ele é chamado, então, de cromossomo, ok? Então, a gente vai ter aí cada uma das fases muito importantes. Vocês podem olhar aqui na internet, ó, ele vem DNA, chegou as proteínas histonas, abre a fita, ó, abriu a fita, ele ficou bagunçadão, que é a cromatina. Aí ele começou a ficar condensado, virou cromossomo. Então, o DNA, ele passa por essas 3 partes, certo? Ele vai ser essas 3 partes principais aí. Continuando. Deu para entender essa parte aqui? Alguém tem alguma dúvida? Se não, chega lá na frente, você não sabe mais nada. Pergunte agora. Então, nós tivemos aí a explicação do que é o DNA, do que é a cromatina, do que é o cromossomo, lembrando que os 3 são a mesma coisa. Só muda o jeito que ele está formado. Quando a gente fala de genética, a genética ela tem importâncias, ela tem uma forma de se estudar, ela tem o porquê de se estudar. Até então, quando não existia o estudo da genética, não se sabia o porquê que você tem características da sua mãe. Não se sabia o porquê que uma doença de alguém da sua família pode aparecer em você. Não se sabia de nada até então. Quando começaram a estudar a genética, aí começou a descobrir um diagnóstico de uma determinada doença que pode ter vindo dos pais, uma predisposição de outra doença que pode ter vindo também dos pais, ou do avô, ou da família, para prevenir algumas doenças, como doenças genéticas, né? Ah, minha mãe e meu pai têm tal doença. Então, eu posso prevenir, sabendo que eu tenho uma predisposição maior de ter essa doença. Tem o tratamento da doença, que agora ela vai ser mais facilitado, esse tratamento em si, né? Por quê? Porque eu já vou saber se ele é genético, se ele é patológico, se é um micro-organismo. Mas a doença genética, ela é uma doença que ela requer um maior cuidado para se tratar. Por quê? Se você tem uma doença bacteriana, você toma um antibiótico. Se você tem uma doença fúngica, você vai tomar um antifúngico, um fluconazol da vida, né? Se você tem um vírus, você vai tomar um antiviral. Agora, se você tem uma doença genética, o que você toma? O que vocês acham? Você está com doença genética, ela veio do seu pai e da sua mãe. Como que você vai fazer esse tratamento? Conversa comigo aí no chat. Acho que você tem que fazer um check-up para você descobrir o que você tem, para depois você entrar com o tratamento. O maior problema da doença genética. Normalmente, os exames que têm a ver com genética, gente, é caro. Caro pra caramba. Então, Igual por exemplo... minha trombose, ela é de família, ela é genética. Aí a minha avó tem e é na mesma perna que a minha. O médico descobriu tem pouco tempo que ela veio, que ela é hereditária. Que antes eu fazia o tratamento achando que era por conta da minha gordura. Mas aí pouco tempo saiu o resultado que ela é genética, ela já veio de família já. E aí, essa parte aí que o Leandro tá falando é muito assim, quando a gente é novinho, igual vocês, é fácil. Não tá aparecendo doença, tá normal, tal. Quando ela chega a ser crônica, quando ela começa a aparecer já a latência dos dados, aí o negócio pega. Sabe o que vai acontecer?
você começa a fazer tudo quanto é exame para saber se é micro-organismo. Você vai fazer exame para saber se não é micro-organismo. Você vai fazer exame para saber se é outra coisa. E aí, sabe o que vai acontecer? Simplesmente, de tudo isso, você vai gastar um dinheirão para descobrir o que você tem. Quando você descobre, é genética. Porque o exame, hoje em dia, nem tanto, gente. Porque, por exemplo, quando a criança nasce... Pode deixar aberto? Pode. Quando a criança nasce, você hoje já faz o teste do pezinho, hoje você já faz alguns exames assim que ela nasceu no hospital, ou você vai lá na PAI, né, que é um dos lugares mais baratos, você vai lá na PAI e você já faz vários exames ali, né, buscando essas doenças genéticas. O teste do pezinho é um teste totalmente importante, porque nele você vai verificar sobre a parte da trissomia dos cromossomos. O que é isso, professora? Todo cromossomo, ele é um parzinho, né? Os cromossomos que a gente chama de alelos, eles são dois irmãozinhos, um do lado do outro. Tem doença que, em vez de 2, aparece 3. Tem doença que, em vez de 2, aparece 1. Tem doença que, em vez de 2 normal, aparece 2 errados. Então, essa parte das doenças cromossômicas, elas vão ser diagnosticadas somente com exames específicos. E aí, esses exames, normalmente, você vai fazer, ou alguns, os mais importantes, quando você nasce. O teste do pezinho, ele é de extrema importância, porque você já vai descobrir a Down, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, são várias síndromes que são ocasionadas por alterações cromossômicas. O que é isso? O cromossomo é a parte do DNA em alta condensação, vocês lembram, né? Então, esse cromossomo, ele vai se multiplicar um a mais. Por exemplo, Down é a trissomia do cromossomo 21. Como assim, professora? Vamos ver. Trissomia. Olha só. O cromossomo, ele vem certinho, né? No cromossomo 1 tá o parzinho. Cromossomo 2 tá o par. Cromossomo 3 tá o par. Bonitinho. Olha no 21. Em vez de ter um par, tem 3, ó. 1, 2, 3. Ele tem uma trissomia no cromossomo 21. Ele vai ter 3 cromossomos no 21. Então, pessoa que tem síndrome de Down, em vez dele ter os 46 cromossomos, que é o que nós temos, eles têm 47. Eles têm um a mais. Tem trissomia também no 18. Aí já é outra doença. Deixa eu tentar abrir maior. Que é essa aqui, ó. Aqui, lá no 18, apareceu 3 cromossomos. Aí já tem uma outra doença. Vocês viram tanto que a genética, na hora dessa divisão da mitose e da meiose, né? No local desse mesmo, ele vai começar a aparecer algumas doenças. Tem doenças que você descobre neném, né? Como síndrome de Down, a evolução dessa doença, ela vai estar demonstrando bem no início de vida. Mas, por exemplo, tem doenças que você vai conhecer só na fase adulta. Tem coisas que você vai descobrir só quando você ficar mais velho, né? Lá para os seus 40 anos e tal. Então, a gente vai observar essa importância de se conhecer, né, doenças que podem gerar predisposição. Por exemplo, a gente já falou do caso da Angelina Jolie. A mãe dela faleceu de câncer, uma irmã faleceu de câncer de mama, a outra irmã teve câncer de mama, mas não faleceu. Ela tem uma grande predisposição de ter o câncer de mama. Aí ela fez um exame, que é um check-up, ele é chamado de PET scan, ele escaneia seu corpo, é como se fosse aquele scanner. E aí ele vai encontrar onde tem células
multiplicadoras, onde tem células sem núcleo, ele vai tentar achar um scanner no seu corpo. E aí, ela fez esse exame e descobriu que ela tem grande chance de ter câncer de mama. A gente já sabia, né? Que a mãe teve, as irmãs e tal. Então, ela tinha predisposição de 100% de ter. E aí, ela fez a mastectomia. Ela retirou o seio antes dela ter o câncer. Porque ela já fez o exame antes e ela já fez todo o estudo. Ela precisaria ter tirado? Não. Ela poderia ter feito tratamento, ter cuidado, quando iniciasse, ela fazer uma quimioterapia, uma radioterapia e tal. Só que ela preferiu nem ter a doença. Então, ela retirou a mama e já preferiu não ter a doença. Nem todos podem fazer isso. Normalmente, quando se descobre determinada doença, você já descobre lá na frente, né? A parte dessa predisposição genética. Todo mundo está entendendo? Mas um exame desse também é um absurdo de caro, né? Para descobrir se ela vai ter o câncer futuramente. Leandro, só faz em Brasília, nem em Goiânia faz. Meu sogro fez, deve fazer uns 2 meses, que eles estavam... meu sogro está com câncer no estômago. Aí ele fez esse exame lá em Brasília. É mais de R$1.000. A Unimed, ela pediu até uma coparticipação para poder pagar. E só tem nas capitais principais. Aí o de Goiânia estava estragado, fez em Brasília, mas é só em Brasília que tem a máquina principal. Mas também sai assim, ó, o exame falando de cada parte do seu corpo, de cada coisa que tem, sabe? Ixi, é fora de lógica, assim, você... É muito bom, né? Fazer um exame desse, você descobrir tudo. Eu nem sei, viu, Leandro? Porque às vezes a gente fica procurando demais, depois nem vive. Você já viu que a pessoa que descobre que tem câncer, normalmente, ou ela luta pra caramba, ou ela se entrega, né? O bom seria descobrir no início, ou antes, né? Porque aí você não deixa. Agora, muitas vezes você descobre, e aí, idoso mesmo, quando descobre, né, que tem alguma coisa dessa, ele vai deixando de viver, entendeu? E aí é um problema. Então, vamos lá. Importância da genética, então, vai ser muito no diagnóstico, na prevenção e no tratamento das doenças, na parte da doença, tanto genética quanto não genética, naquele diagnóstico que a gente vai ver se ele vai ser molecular, ou aquele diagnóstico para terapia, já para os medicamentos, ou para a parte celular. Então, a gente vai buscar aí o desenvolvimento desses medicamentos de acordo com o perfil genético. Como assim, professor? De acordo com o que minha mãe e meu pai têm, eu vou descobrir, né? Aí a farmacogenética, como assim? Eles vão buscar medicamentos para mim de acordo com as doenças da minha família. Por isso que quando você chega ao médico, ele faz uma anamnese com você. O que é a anamnese? Ele vai perguntar: você tem casos de tal coisa na sua família? Você tem caso de câncer? Você tem caso disso? Hipertensão, diabetes, né? Vocês têm tal familiar com isso? Você fuma? Você faz exercício físico? Então, são coisas que vão modificar e dar predisposição para determinadas doenças. Então, a aplicação da genética é super interessante. A gente vai ter uma aula que vocês vão ser os peritos, por exemplo. Vocês podem estar trabalhando na área de criminalística. A veterinária, ela é muito utilizada na parte de criminalística. Deixa eu contar para vocês. Todo mundo aqui já assistiu CSI, certo? Alguma vez na vida? CSI ou NCIN, desses programas, né? Arquivo Morto, esses programas aí. É muito bom. É bom, né? Eu adoro esses programas. Então,
ele demonstra peritos criminais. Perito criminal, ele pode ser de qualquer área. Tem o perito químico, que vai estudar a parte química, os pós, jogar química no sangue para verificar tal coisa, né? Tem aquele perito que é aquele químico. Tem o perito que é físico, que ele vai olhar se a bala bateu, se não bateu, como é que é, né? Ele vai verificar isso. Tem o perito, que ele é o perito da área da saúde, o microbiológico, né? O genético. O que ele vai fazer? Ele vai fazer análise de sangue, ele vai verificar análise de sêmen, de líquidos biológicos, o cabelo que ficou naquele local, da saliva que ficou naquele local. O veterinário ele pode trabalhar também com perícia humana, mas tem uma área específica da perícia que ela é aplicada somente a vocês, que nem eu, como biólogo, eu posso, que é a perícia zoológica, que é a perícia que você utiliza o animal para descobrir determinado crime. Como assim, professora? Vou dar um exemplo para vocês. Existem vermes, né, alguns que vão crescer de acordo com aquela quantidade de dias que aquele corpo começou a entrar em decomposição. Existem abelhas, moscas e tal, que vão lá, a abelha não fica, mas a mosca vai lá e coloca o ovinho, né? E daquele ovinho vai nascer alguns vermes que vão ajudar ali na decomposição também daquele corpo. Aí você chega no local do crime, verifica aqueles vermes, você vai fazer a coleta dele, você vai verificar o tamanho que estão as larvas, a pulpa, né? E aí você vai olhar, dependendo do tamanho dela, foi com um dia que ocorreu a morte. Com 2 dias já está maiorzinho. Com 3 dias você já vai verificar que esse cara morreu há tanto. Aí chega um menino e fala assim, não, ontem eu estava com esse menino. Ele não estava morto, ele estava vivinho, eu tenho provas. Aí tá, vai lá e vê o verme com 5 centímetros. Quer dizer que aquele menino já tinha morrido há muito mais de 4 dias. Então, você já sabe quem é o assassino. É super interessante. Dentro da criminalística forense. Lembrando que dentro dela, você vai ter microbiologia, tem a parte de genética, tem a parte química, tem a parte física, que é a da bala, né, a balística. Então, tem várias áreas. E esse ano vai abrir, tá? Vaga para papiloscopista. O que é papiloscopista? É a pessoa que estuda digital. É a pessoa que vai estudar, né, essa parte do desenvolvimento, do que deixaram na cena do crime. Então, tudo aquilo ali é do trabalho digital, né? Da digital pode ser utilizando um estudo com animais. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Biologia forense com animais. Aqui, ó. Então, por exemplo, olha o tamanho desses vermes. Aqui você tem, né, a noção de quantos dias que esse corpo morreu. Aqui, a quantidade deles dentro da ossada. Não, mas aí eu observei que não era isso, eram insetos. Olha os piolinhos aqui, ó, no couro cabeludo, daquele corpo em decomposição, né? Então, já se observava, dentro daquele corpo em decomposição, esse inseto aqui, o piolho, ele pode demorar aí 7, 8 dias para eclodir. Então, quantos dias que tem que esse corpo já morreu? E aí você tem toda essa parte do estudo, é super interessante, tá? Essa área, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aí fala que quantos dias que cada um desses trabalha na decomposição. Se for mosquinha, é porque tá fresco.
Ah, se chegar essa classe aqui de mosquitos, né? Chegar essa classe aqui de insetos. Esse aqui eles gostam do material já em decomposição. Então, já não vai ter pele. Ah, não, mas chegou o escarabeide, que é o rola-bosta. Vocês já conhecem. Escarabeide, ele gosta de material em putrificação. Então, quer dizer que já tem aí mais de 15 dias. Ah, mas chegou tal besouro, ou libela, ou tal coisa. Significa que já está nos restos, após a decomposição. Então, é super interessante esse estudo, né? Porque cada inseto desses, eles se alimentam daquele cadáver. Essa parte, gente, é super legal, tá? E assim, dá dinheiro. Você entra com um concursado já recebendo 12 a 18 mil, né? Com o tempo você vai crescendo lá dentro. Nós temos uma perita que era professora da fama. Vocês conhecem o Getúlio, gente? Conhece, né? Professor Getúlio, de Química. O Getúlio era coordenador da farmácia. A esposa do Getúlio, a Milena, ela era professora na fama, quando a gente entrou, em 2012, eu acho. E aí ela passou no concurso para perita do estado de Goiás. Ela hoje é perita da Polícia Civil, né? Lá ela trabalha em Goiânia e ela vai e volta todos os dias. E assim, ama o que faz. Então não acha que é difícil, tão difícil, mas ela estudava, né? Então você tem que estudar. Comecem a estudar agora, estuda a parte de leis, que a gente não tem legislação no nosso curso. Então, às vezes, um advogado passa no concurso, porque ele estuda um pouco de biologia e dá conta. E a gente gosta só da parte biológica, estuda, e não estuda lei. Aí chega na hora do concurso, a gente se lasca, porque não estudou lei, né? Então, comecem a estudar. Não deixem para quando vocês formarem. Eu tenho certeza que muitos aqui têm futuros brilhantes nessa área. É super interessante. Não, as leis mudaram desses 2 anos aí. Nossa, não dá nem para ver. E aí, vamos ver aqui. Michelle falou, né, que a família dela, mãe e irmão, faleceram de câncer e descobriram 1 ano atrás que tinha um cisto no pâncreas. E optou por tirar, pois não sabíamos quanto tempo ele estava lá. Foi retirado metade do pâncreas e do baço, 17 linfonodos. É muito difícil essa escolha de tirar ou não, de esperar ter a doença ou não, mas é uma das fases melhores que tem. Uai, David, você está fazendo essa matéria, doido? Você vai fazer genética comigo, na veterinária? Meus filhos, eu acho que está formando, eles aparecem ainda, gente. Então, olha só, nós vamos verificar essa parte da forense, que ela é muito importante para a gente, porque é somente assim que você começa a ver a aplicação do estudo, né? Aí vai ter um dia que vocês vão ter uma aula que vocês vão ver quem é o pai da criança, nós vamos fazer DNA, vai ter um dia que nós vamos descobrir quem é o assassino. Eu vou colocar para vocês a cena do crime, para vocês verem os estudos que são feitos genéticos, né? Com sêmen, com ossada descoberta, com digitais no carro da pessoa que foi encontrada morta. Então, a gente vai ter uma aula só de perícia, tá? Para vocês. Por exemplo, vocês sabiam que tem a perícia essa, que vocês trabalham com animal, e tem uma perícia que a planta, alguma parte vegetal, ela ajuda a descobrir determinados crimes. Já ouviram falar? Sim ou não? Sim, Tririm? Não? Teve um assassinato há uns 5 anos, eu acho, que era de uma mulher que chamava Mércia Macaxeira, um treco assim. Era uma mulher que foi assassinada pelo namorado. E aí esse cara chorava e falava que não tinha visto ela,
e tal, né? Aí passou tantos dias, 15 tantos dias, foi encontrado o carro dela boiando numa área de região de Lagos, em São Paulo. Aí tiraram o carro dela de lá, né? A pessoa jogou o carro dentro do lago, ela morreu afogada porque ela estava amarrada e tudo. Não encontraram digitais, não encontraram nada. Aí perguntaram para esse marido aonde que ele estava e tudo, e ele falou que estava em tal lugar. Então, ele tinha um álibi perfeito. Chorou no velório, tudo. Ok. Aí, olha só, encontraram na bota dele, no coturno dele, que foi retirado da casa dele, uma lama, algo que estava sujo lá, e os policiais pegaram, a perícia recolheu. Foi encontrado uma planta, né, um tipo de grama que só tem na região de Lagos de São Paulo, e só tem em volta do lago, né, dos lagos lá perto de onde ela foi assassinada, e aí eles conseguiram, pelo resquício da bota, achar essa planta e descobriram que o álibi dele era todo mentira, até as filmagens eram mentiras de locais que eles estavam, e ele tinha essa planta, então ela foi demonstrada que, na verdade, né, ele que matou, e foi descoberto pela perícia botânica. Então, foi encontrado, só descobriu tudo isso porque essa planta não existe em outro local, só nessa região. Não existe, sim. Existe em vários locais, mas em São Paulo ela é encontrada na região onde foi achado o corpo, para vocês verem. Então, a parte genética, ela é interessante demais quando entra nessa perícia forense, tá certo? Então, a gente vai observar aí, a gente vai ter mais aulas bem interessantes. Eu vou buscar essa parte dos animais para vocês, tá? Tá ok? E aí a gente vai falar sobre ser humano e vai falar sobre animal. Tudo bem? Alguma dúvida? Tá de boa? Bora seguir? Então, a genética ela vai ser aplicada na identificação aí da parte criminalística. Então, a gente vai ver sobre identificação de criminosos, né? Assassinos, estupradores. A gente vai ver também a questão dos testes de paternidade, para saber se aquela pessoa é filha ou não, né? Nós vamos ver aí a parte da biotecnologia, vocês têm uma matéria específica para biotecnologia, mas é a clonagem do DNA, é o transgênicos, é o organismo geneticamente modificados. A gente vai falar um pouquinho sobre ele. Quando a gente falar de espécies, por exemplo, eu tenho uma espécie de um boi, né? Eu tenho lá o zebu, e eu cruzo ele com um boi que é chamado de Shorton, que é lá dos Estados Unidos. O zebu, ele não é tão bom de carne, mas ele é ótimo para aguentar variação de temperatura e a parte de insetos e tal, ele é ótimo para isso. Já o Shorton lá dos Estados Unidos, ele não aguenta tanta variação de temperatura, mas ele tem muita carne. Aí eles juntaram as duas espécies e fizeram uma nova espécie que chama Santa Gertrudes, que ele é ótimo de carne, ótimo para aguentar a variação de temperatura e ótimo para aguentar os parasitas. Então, isso é o DNA recombinante, isso é a biotecnologia. Nós vamos falar muito sobre genética dentro do transgênico, dentro do organismo geneticamente modificado, mais aplicada à veterinária, né? Os estudos aí da herança, da variação genética, a gente vai falar um pouquinho sobre as doenças. Então, vai entrar aqui doença relacionada com o pai, doença relacionada com a mãe. Também tem a parte da compreensão do desenvolvimento aí dos organismos, que a gente vai falar da genética em desenvolvimento, que é sobre o DNA ser passado de geração para geração. Dentro da agricultura e da veterinária, né, aquela questão de produzir alimentos de melhor qualidade. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns produtos nutritivos que são formados a partir da genética.
E aí a gente inicia em si a genética de verdade, né? Então, até hoje, a gente já viu sobre gene, DNA, a gente falou sobre RNA e DNA, o trabalho da última aula. Nós falamos sobre biologia celular, nós falamos sobre um pouquinho de mitose e meiose, mas a gente falou antes, né, na semana anterior, a gente falou sobre células, sobre a parte de procarionte e eucarionte, né? A gente fez aí um nivelamento de vocês. Para a descoberta da genética, tudo dependeu desse cara aqui, ó, Mendel. Gregor Mendel, ele é considerado o pai da genética. O que ele fez? Ele estava no convento há um tempo, e aí nesse convento ele passava e via esse pé assim grande de ervilhas. Vocês já viram um pé de ervilha? É bonitinho, ele dá assim como se fosse um cachinho assim das ervilhas. E ele passava e olhava e via só ervilhas verdes de um lado. Aí ele ia, passava e via só ervilhas amarelas de outro lado. E aí Mendel, né, era esse cara aqui, ele começou a verificar que essas ervilhas amarelas, elas eram muito parecidas com o mesmo pé da ervilha verde. E aí ele colocou uma com a outra e elas geraram, né, um pezinho de ervilha que nasceu metade de ervilha amarela e metade de ervilha verde no mesmo pé. Falou, opa, o que será que aconteceu aqui? E aí ele descobriu a genética, ele descobriu a herança hereditária. Ele descobriu que um pouco dos filhos, né, vieram da ervilha amarela e outros vieram da ervilha verde. Então, esses resultados de Mendel, eles foram publicados em 1865, muito tempo. Só que Mendel, ele vai e some. O povo ficou sabendo sobre os resultados dele em 1865, mas somente 35 anos depois que volta a ser olhado os documentos de Mendel, porque um biólogo lá de um local que chamava Hugo Vries, ele começa a achar as publicações de Mendel. O Correns, ele em outro local do mundo, acha também os publicados de Mendel, né? E o Eric Von também começa a achar esses resultados, esses 35 anos depois de ser publicado. Aí Mendel, o que ele descobre com a ervilha? Ele descobre que a transmissão dos caracteres hereditários ela era feita por vários fatores, por várias partículas, mas até então ele não sabia em si o que era o DNA. Até então ele sabia simplesmente que esses fatores se encontravam nos gametas. Que gameta? Da mãe e do pai, certo? Não se sabia ainda o que era um cromossomo, não se sabia ainda o que era um DNA, não se sabia ainda que existia mitose e meiose, né? Hoje a gente já sabe que existem os fatores que são o gene, que sem ele, que é a porção do DNA, eu não conseguiria. Então, Mendel, ele elabora as leis de Mendel. Como assim, professora? Ele pega esse experimento com a ervilha e elaborou normalmente duas teorias principais, que ficaram conhecidas como as leis de Mendel. Embora a gente já sabe que a genética, né, a gente já sabe que nem todas essas leis são seguidas, mas que naquela época totalmente importante. Então, quando Mendel analisou apenas características das ervilhas, ele olha, né, a maneira com que essa característica era passada da planta anterior para a atual. Então, ele vai olhar essas características passadas entre os descendentes. A primeira lei de Mendel ela é chamada de monohibridismo. Anota aí a questão número 2. Monohibridismo. Vocês vão colocar aí. O que é monohibridismo? Copia essa palavra aqui, ó. Questão número 2 da atividade de hoje.
David, agora eu te passo um, tá? Então, você vai colocar o que é monohibridismo. Anotaram? Vou aqui no chat. Deixa eu achar um aqui em algum lugar. Achei. Eu mudei até o e-mail pra ela não curtir com a minha cara do Dave gordinho. Aí eu ia falar, David, na hora que você entrou, mas aí eu falei, será que ele entrou na aula certa? Vai que você entrou na aula errada, que para mim você tá reformando, meu filho. Não formou curso de verão, né, de genética. Infelizmente. Então, aqui, ó, David, para você que não copiou. Então, tá aí, atividades no dia 26/3. A1, diferencie DNA de cromossomo e cromatina. E A2, o que é monohibridismo? Vamos lá, vamos pensar junto aqui. Quando eu falo, vocês, que é a galera da veterinária, tirando o David, que é da farmácia, quando eu falo para vocês, aquele animal é um híbrido, o que vocês entendem? Vocês já escutaram isso alguma vez na vida? É um Pedrinho? animal que não pare. Ele é um cruzamento, tipo o leão com o tigre. Ele é um híbrido. Na verdade, ele pare, Leandro. Nós vamos melhorar essa história. Vou te falar sobre o que é um híbrido, tá? Então, tipo o leão e o tigre, o cruzamento dos dois sai um híbrido. Sai um. Vamos lá, deixa eu te ajudar. Tigre, um negócio assim. Deixa eu te ajudar. Híbrido é quando ele vem de raças diferentes. Normalmente, um híbrido, vamos pensar aqui, ó. Você tem lá o burro e a égua, ou o jumento e a égua. Se eu pego um cavalo e a égua, são da mesma espécie. Quando eu falo espécie, cruzamento de égua com burro. Olha só. Sai a mula ou... Sai a mula. Mas a mula, o povo fala que ela não pare, mas eu já vi uma reportagem do Globo Rural dela dando a luz a uma mulinha. Deixa eu te explicar, Leandro. É diferente. Um híbrido é aquele que ele não é, tá? Um ser que ele é da mesma espécie. Quando ele é da mesma espécie, igual homem e mulher, ele é da mesma espécie, então ele vai gerar descendente fértil. O que significa isso, professora? Quando essa fêmea, a mulher, tiver um bebê, esse bebê nasce podendo ter bebês. Como assim? Ela vai ter descendentes que são férteis. Então, quando ela tem descendentes que são férteis, ela está sendo mostrado aí que ela é da mesma espécie. Quando o animal são de espécies diferentes, como a gente vê com a mula e o burro, a mula e o burro não, o jumento e a égua, quando os dois cruzam, eles têm um filhotinho, que é a mula. O jumento cruzou com a égua. O jumento é uma espécie, a égua é outra. Juntaram os dois. Eu tenho a mula. Só que a mula, ela é estéril. A mula, ela não é fértil. Por quê? Ela foi fruto de híbridos. Ela foi fruto de uma espécie que foi misturada com outra espécie. Então, quando a mula cruza, ela não tem filhote na parte natural.
Como assim, professora? Lá no campo, a mula pode cruzar com outras espécies, ela não vai ter um filhotinho. Essa reportagem que o Leandro falou do Globo Rural foi inseminação artificial na mula, onde ela foi barriga de aluguel. Eles pegaram sêmen, eles fizeram a parte de inseminação artificial e a mula teve o filhote. Eles queriam ver se o útero, né, a parte ali, se ela poderia ser uma receptora aí somente do embrião para ser parideira. Então, eles conseguiram, mas isso não é feito no meio natural. Isso é feito somente em laboratório. Deu para entender essa diferença? Deu. Deu? Então, olha só. Aqui, ó. A zebra com a égua, né? Eles tiveram um filhotinho. É o zebralo, né? É o zebroide. Olha o tanto que ele é bonitinho. Eu acho o máximo. A cabecinha dele aqui, ó, ele fica parecendo uma zebrinha e tem partes do cavalo, ou ele é um cavalinho cheio de listras, né? Tem vários híbridos, tem vários. Depois vocês dão uma olhada, certo? Tem muitos mesmo. Então, é interessante a gente ver sobre isso, híbrido, né? Sobre esses diferentes. Mas vamos pensar na genética. Professor, por que eles falam que o híbrido ele não gera bebê? Porque ele não é da mesma espécie. O híbrido ele veio de espécies diferentes. Ele veio da mula com o jumento. Ele veio de tal com tal. Então, ele não gera... Esse que eu te falei, que eu vi, é o tigre que cruzou com a leoa. Aí saiu um tigre, só que na reportagem fala que ele não gera filhote. É o que eu estou te falando. Eles têm um filhote. Eles têm um filhotinho. Cadê? É o tigroide. É, o tigroide. Eles têm um filhotinho, que é o tigre com a leoa, por exemplo. Mas esse filhotinho aqui não vai ter filho, porque ele é filho de espécies diferentes. Eu não estou falando de raça, igual cachorro, certo? Eu não estou falando de raça, eu estou falando de espécies diferentes. Diferente, por exemplo, quando eu falo cachorro. O cachorro, dentro dos cachorros, eu tenho raças. Que uma raça cruza com a outra, que pode cruzar com outras. Eu estou falando, por exemplo, cachorro e gato. Eu estou falando de duas espécies totalmente diferentes. Pode chegar a ter um filhote, mas esse filhote não terá descendentes. Hora nenhuma. Tudo bem? Mas quando eu falo monohibridismo, eu já falo algo diferente. Monohibridismo. Quando eu falo que alguma coisa é monohíbrida, quando eu falo que ele vem diferente, na genética eu vou ter monohibridismo e vou ter dihibridismo. Vocês vão entender as duas. Quando eu falo sobre monohibridismo, eu vou ter aí duas plantas que elas podem ser iguais na raça, mas elas podem ter uma cor diferente, elas podem ter uma forma diferente, elas podem ter um tamanho diferente, mas elas aqui, ó, quando elas se cruzam, elas vão ter vários tipos de características. Então, Mendel, ele era muito esperto, ele falava que era a lei da pureza das gametas. Como assim, professora? Então, as gametas determinam um par, né, de genes ali que não vão se separar. Ele começa a descobrir, nessa primeira lei dele, que eu tenho indivíduos que vão cruzar entre si e vão ter descendentes férteis, mas que eles são puros, raças puras, o monohibridismo. Pode acontecer com um cachorro cruzar com um gato? Não, eu estava dando exemplo assim, de espécies diferentes, tá? Não falei do cruzamento em si, não. Então, olha só, na segunda lei de Mendel, a gente já observa aí
características diferentes de duas espécies diferentes. Então, Mendel faz a lei do dihibridismo. Vamos lembrar que mono é uma só, são características puras, e dihibridismo são quando são mais de umas características. Então, ele vai ter aí dihíbrido. Conhecimento dessa lei aqui foi ela que começou a solucionar vários problemas na genética, como, por exemplo, as doenças, né? A partir da segunda lei de Mendel, começa a se estudar sobre essas doenças. Então, quando a gente fala sobre essa parte da introdução genética, a gente observa aí, ó, Mendel tinha lá um pezinho de ervilha verde, outro pezinho de ervilha verde. As duas se cruzaram, eu vou ter 100% de ervilha verde. Isso aqui é monohibridismo. Tá dando para entender, gente? Ó, se eu tenho um pezinho que é todo de ervilha amarela e ele cruza com outro que é todo de ervilha amarela, eu vou ter 100% de ervilhas amarelas. Até aí, beleza, né? Aí, se eu tenho 100% aqui, eu tenho um pezinho com ervilha verde, e aí ele cruzou esse pezinho com ervilha amarela, deu 100% de ervilha amarela. Aí ele falou, agora lascou. Cadê a ervilha verde da história? Aí Mendel deduziu que um caractere dentro da ervilha amarela dominou o que estava na ervilha verde. Impediu os caracteres dessa, impediu que essa aparecesse. E aí Mendel descobriu a genética desse jeito. Ele cruzou aqui verde com verde, deu tudo verde. Amarelo com amarela, deu tudo amarela. Verde com amarela, deu tudo amarela. Aí ele falou, opa, existe algo dominando aqui, que é o da amarela. Então, essa característica, ela é muito dominante. E ela vai impedir o verde de se expressar. Aí Mendel faz os termos que são totalmente relevantes na história. Então, ele coloca o termo dominante, que é aquele que vai dominar, ele sempre vai se expressar. Nem que seja com 75%, o dominante sempre se mostra no exercício. Já o recessivo é o dominado, né? O recessivo, ele não se expressa quando o dominante está. Então, eu fui a uma palestra num congresso lá em Curitiba, e o palestrante, ele deu um exemplo tão interessante sobre dominante e recessivo, que ele usou a questão de como se você estivesse em uma relação, né, uma relação aí amorosa, que fosse uma relação ruim. Aí ele falando, né, vou dar o exemplo que ele deu. Uma mulher e um homem, uma esposa e um marido. O homem era o dominante, ele não deixava com que a mulher se expressasse como feliz, como triste, que falasse sobre as coisas. Aí, o recessivo era a esposa, que toda vez ela era dominada pelo marido. Mas, quando o marido saía, quando ele não estava perto, ela demonstrava a expressão dela, ela mostrava tudo. Toda vez que o marido estava presente, não se expressava nada na presença do dominante. Então, dominante é aquele que sempre expressa algo, é aquele que manda, normalmente é a característica que aparece. E o recessivo é o dominado. Toda vez que ele estiver na presença do dominante, o recessivo não vai aparecer. Isso aqui é muito importante, que é um termo que a gente vai usar daqui para frente em toda a parte da genética, recessivo e dominante. O que a gente vai observar? Quando eu vou fazer um exercício de genética, a gente utiliza letras para ajudar a fazer as continhas, para ajudar a colocar o exercício no papel. Então, o que eu vou buscar? Eu vou buscar essas letras que vão me ajudar a expressar a genética. Então, toda vez que eu falar sobre um dominante, vai ser uma letra maiúscula. Por exemplo, o A maiúsculo, que a gente fala que é azão. Toda vez que for
e vai ter a letrinha minúscula, que é o Azinho. Lembra que o Azão domina o Azinho, certo? Então, convencionalmente, os genes dominantes, eles vão ser sempre as letras maiúsculas. E o gene recessivo, eles vão ser sempre a letra minúscula aí na história. Então, sempre a gente vai precisar aí, certo? De verificar sobre essa parte de dominância e de recessividade. Toda vez que a gente falar sobre azão, vocês vão lembrar que ele é dominante. Toda vez que a gente falar sobre azim, os dois juntos, vocês vão lembrar que ele é recessivo, totalmente recessivo. Então, dominante, ele sempre se expressa. Recessivo, ele não se expressa sempre, ok? Porque o dominante sempre vai ter características maiores. Então, Mendel, ele fala que cada característica é denominada por um parzinho de gene. Por que o parzinho? Porque um vem da mãe e um vem do pai. Quando eu falo azão, o primeiro A pode ser da mãe e o segundo A do pai. Quando eu falo azim, primeiro A da mãe, segundo A do pai. Então, sempre as letrinhas vêm em pares, porque é um do seu pai e um da sua mãe. Então, por exemplo, as ervilhas, elas poderiam, naquela época, ter dois genes dominantes, aquela amarela. Ela poderia ser azão, porque é totalmente dominante, ou ela poderia, aquela ervilha verde que não apareceu, ser azim, porque ela é totalmente recessiva. Mas aí, Mendel descobriu que podem ter ervilhas, algum pezinho de ervilha, que nasce ervilha tanto verde quanto ervilha amarela. E aí ele descobriu que existiam híbridos, que era o azim. O que é isso? Ele vem com um gene que é dominante, que é o azão, e ele vem com um gene recessivo, que é o azim. Então, eu tenho aqueles que são totalmente dominantes, que é aquele azão. Eu tenho aqueles que são totalmente recessivos, que é o azim. E eu tenho aqueles que eles são heterogênicos. O que é isso? Eles têm os dois, ele é azão e azim. Então, entra outro conceito importante para a gente. Homozigose e heterozigose. Homo significa iguais, hetero significa diferentes. Quando a gente fala homossexual, mesmo sexo, heterossexual, sexo diferente. Então, homo é igual, hetero é diferente. Toda vez que o exercício falar sobre homozigoto, vocês têm que saber que são as letrinhas iguais. Pode ser azão, ou azim. Toda vez que a gente falar de heterozigoto, vocês lembram que só existe essa possibilidade aqui, azim. Hétero, diferente. Tá dando para entender, sim ou não? É muita informação, né? Tá dando para entender? Como é que tá o esquema aí? Beleza? Tranquilo? Ok. Então, vamos lembrar. Vamos mais uma questão. Professora, Oi. eu mandei a foto aí da abóbora que eu tinha falado para você. No Ok. seu... Depois da aula eu olho. 2, 3. Copia aí.
Copia aí. A, B, C, D e E. Tudo manuscrito, gente. Lembra que eu falei, né? A partir daquele dia, tudo no caderno, tirado foto e mandado para mim. Ou em PDF, ou em foto, mas tudo manuscrito, nada digitado. Como eu avisei na penúltima aula. Podemos ir direto, gente? Que está na hora do intervalo? Pode ir. A gente pode ir direto. Por quê? Porque a gente vai, ó, agora é intervalo. Para voltar 10 horas, 9h40, 10 horas. Seriam 20 minutos. Nossa aula é até 10h50. Então, a gente pode ir até 10 horas. 10 horas eu paro e dou os 20 minutinhos de aula para vocês fazerem as atividades. Pode ser? E aí vocês fazem as atividades hoje. Nos 20 minutinhos aí. Então, seguimos? Todo mundo concorda, gente? Professora, as fotos tá dando para enxergar direitinho da Tem atividade? umas pessoas que eu pedi já de novo. As que eu comecei a corrigir, eu falei, tira a foto de novo, porque não estava entendendo. Você pode tirar mais próximo, você não precisa tirar a página inteira, não. Você pode tirar de pedacinho, pedacinho, depende da câmera. Tem gente que ficou perfeito. Teve outros que tiraram de longe, assim, que não dá para enxergar nada. E eu já estou pedindo para postar novamente, entendeu? Certo? Vamos lá. Continuando. Era? Ô, professora, Oi. mas nessas questões é necessário, então, eu acho que é número 2, eu acho. Porque na número 4 já pede para conceituar, então conceituar geralmente é o que é, não? Não, mas é porque eu falei monohibridismo, é isso que você está falando? Isso. A2, monohibridismo, o que ele é? Então, você vai falar monohibridismo na genética, ele é isso, 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 isso. Aqui, você pode só no conceitue monohibridismo e dihibridismo, você pode falar só que é o cruzamento de espécies iguais, o cruzamento de espécies diferentes. Aqui na 2, não. Na 2, você vai explicar o que ele é, a parte que a aplicação dele. Então, você vai explicar melhor na 2, ok? O outro, você pode pôr só um conceito para você comparar depois o que é mono e dihibridismo. Vamos lá. Então, só para a gente fixar melhor, nós vamos ter aí homozigoto, que são as letrinhas iguais, e heterozigoto, que é a letrinha diferente. Então, homozigoto pode ser azão, azão, e pode ser azinho, azim. Heterozigoto, ele vai ser azão, azim, sempre. Então, a gente vai verificar essa parte que ela é muito importante. E nós já vimos que os genes, eles podem ser dominantes quando ele tem um azão, e ele pode ser recessivo quando ele tem azim, azim. E nós vimos que toda vez que apareceu o azão, dominante. Quando aparece azim, azim, ele é recessivo. Quando ele aparece azão, azim, eu ainda continuo tendo a dominância aqui do azão em cima do azim. Então, sempre vai aparecer a característica do dominante quando eu tiver o azão junto. Ok. Aí chegamos em mais um conceito que vocês vão escutar muito falando. Todo mundo já viu falar sobre genótipo e fenótipo? Sim ou não? Vocês já escutaram isso?
Genótipo e fenótipo. Genótipo e fenótipo. Olha só. Vamos pelo nome. Genótipo, ele vem do gene. Como assim, professor? Ele vem do DNA. É aquela característica que normalmente eu não mudo. Olha só. Eu posso chegar em você e falar assim: cansei de ter o olho castanho. Daqui para frente eu quero o meu olho azul. Eu consigo mudar? Eu posso chegar e falar para você: não quero ser mais A positivo. A partir de hoje eu quero ser O, né? Eu não posso mudar. Eu não consigo mudar, certo? Eu não consigo mudar a minha característica que veio no meu gene. Como? Eu não consigo mudar o meu tipo sanguíneo, eu não consigo mudar a cor dos meus olhos, por mais que eu coloque aqui uma lente. Eu não mudei a cor que está embaixo. Por mais que eu venha aqui e faça uma tatuagem, que eu vi esses dias uma pessoa que fez a tatuagem no branco do olho, né? Mas a cor do olho continua sendo castanho. Então, eu não mudo isso. Por exemplo, eu posso pintar o meu cabelo tantas vezes que for. Eu posso pintar ele de loiro. Quando ele começar a crescer, ele vai crescer dessa cor aqui, que é a cor do meu cabelo, castanho. Aqui é a cor do meu cabelo normal. Então, eu posso pintar ele de vermelho. Ele começou a crescer, ele vai crescer castanho. Eu mudo a coloração dele, mas a cor do fio, o que ele tem, ele vai sempre vir da cor que ele é. Eu posso vir aqui fazer uma cirurgia no meu nariz de correção aí, meu nariz de batatinha. Vim aqui e fiz a correção. Aí meu filho vai nascer com o nariz fininho ou ele vai nascer com o nariz de batatinha? Ele vai puxar o meu nariz que eu tinha, não aquele nariz após a cirurgia. Por quê? Porque nós temos o genótipo e nós temos o fenótipo. Genótipo é aquela característica que veio expressa da minha mãe e do meu pai. E eu tenho fenótipo, que é a característica que eu posso mudar de acordo com o meio que eu estou inserida. Por exemplo, a cor do meu cabelo aqui, ó, embaixo, eu posso pintar de todas as cores. Eu estou mudando o meu fenótipo, não é o meu genótipo. Eu mudo a cor do cabelo, mas quando ele crescer, ele vai crescer sempre dessa cor. Ah, eu coloquei uma lente de contato. Eu mudei o fenótipo, mas se eu tirar a lente, o genótipo continua igual. Tá dando para entender isso, a diferença? Genótipo é aquela que vem expressa no meu gene, a característica que vem do meu pai e da minha mãe. Fenótipo é, por exemplo, a cor da minha pele. Eu sou caucasiana, branca. Amarela, né, claro. Eu sou caucasiana. Beleza. Vou para a praia. Nos 3 primeiros dias eu fico vermelhinha, parecendo um camarão. Com 5 dias eu começo a ficar morena. Aí eu fico bronzeada. Com 7 dias eu tô bronzeada. Ok, eu mudei a coloração da minha pele. Eu tô bronzeada. Eu mudei o meu fenótipo. Quando eu descascar, né? Quando eu começar a descascar aqui, o que vai acontecer? Eu começo a mostrar o que é o meu genótipo. Eu vou começar a mostrar a cor da minha pele, certo? Isso aí eu posso ter falado em histologia e embriologia também, né? Quando a gente fala sobre embriologia, a gente fala de genótipo e fenótipo também. Deu para entender para quem não havia escutado ainda sobre isso? Então, vamos lá, próxima questão. Nós tínhamos parado aqui. Copiem a nossa questão número 5. 5. Que é genótipo, exemplos, seis,
o que é fenótipo? Dê exemplos. Então, quando falar de genótipo, eu estou falando do que vem expresso no meu gene. Quando eu falar sobre fenótipo, é aquilo que normalmente não vem expresso ao meu gene. Então, por exemplo, aqui, né? Aqui está em francês. Deixa eu achar um em português para. Professora, Oi. a senhora, na sua segunda atividade, a questão 2, exatamente isso que a senhora pediu. Explique o que é genótipo e o que é fenótipo. Deu um explicado de cada. Hoje a gente está falando de novo. Na atividade 2, né? Que você está falando, a que eu passei lá no início. Ou a de Sim, a hoje? senhora passou na 2 semanas atrás, a senhora passou. Ok. Isso é bom porque vai cair na prova, então é bom vocês fazerem sempre. Tá? Aqui. Então, vamos pensar aqui. Eu tenho aqui um genótipo, que seria a cor do cabelo castanho. Fenótipo, essa pessoa pintou o cabelinho de loiro. Ah, não, eu tenho um genótipo aqui que o cara tem o cabelo castanho. Ah, ele pintou o cabelo, eu tenho aqui um cabelo loiro, ele pintou de castanho, ele é um fenótipo. Então, sempre que eu tiver como modificar de acordo com o meio que está inserido, eu tenho o fenótipo, que é o genótipo com o meio ambiente. Toda vez que eu tiver característica que veio da minha mãe e do meu pai, que eu não mudo, essa característica ela é chamada de genótipo. Então, genótipo e o fenótipo. Características que são observáveis, que são aquelas que eu olho coloração e tal, fenótipo. A característica que vem expressa aqui, ó, no meu DNA é genótipo. Então, quando vocês veem essas letrinhas aqui, azão, azão, e azim, azim, isso aqui é um genótipo, certo? Eu estou falando da característica expressa no gene. Quando eu estiver falando de características observáveis, que é aquilo que você olhou e viu que a pessoa está com bronzeado e tal, eu estou falando de fenótipo. Mas o que eu vejo nas letrinhas? Os genes. Gene estão expresso no genótipo. Não confundam isso na hora da prova, ok? Então, eu não vou entrar aqui no azão, 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 azinho hoje. Deixa eu só finalizar o slide que a gente estava na aula passada. Vocês vão me lembrar aqui, ó. A gente falou sobre os tipos da genética classe moderna. Eu falei para vocês sobre essas letrinhas de fenótipo e genótipo. Foi aqui que eu passei a atividade 2 para vocês, que a colega acabou de falar, ó, sobre expressos por letrinhas, sobre o fenótipo, né, ser características do ambiente manifestadas. E aí, só para a gente lembrar, o fenótipo é igual ao genótipo mais o meio ambiente, mais a ação do meio, certo? E o genótipo é aquele que normalmente eu não mudo. Mas a cor da pele, a textura do cabelo, isso tudo eu vou conseguindo. Cromossomos, a gente já falou na outra aula, eu acho que a gente não falou em si o que era. Só para relembrar, cromossomo é a parte mais condensada do DNA. Esses cromossomos, eles podem ser chamados de homólogos. Lembra que homo é igual? Então, são aqueles que eu tenho as características idênticas. Ah, eu mostrei essa figurinha para vocês. Que eu tenho aqui a fêmea, a mulher, com 4 características aqui dentro. E eu tenho o espermatozoide com 4 características aqui dentro, que veio expressa no meu cromossomo. Quando eu tenho a célula filha aqui, o zigoto, quando o espermatozoide juntou com o óvulo, ele formou aqui o zigoto, eu vou ter aqui um parzinho de cromossomos que veio do pai e um da mãe, um parzinho que veio do pai e da mãe, um outro que veio do pai e da mãe, e um outro que veio do pai e da mãe. Foi o que a gente falou naquela aula, ó. O do pai, vem aqui característica do tamanho do pé do pai. Aqui vem a característica do tamanho do pé da mãe. Cor do cabelo do pai,
cor do cabelo da mãe. Cor, tipagem sanguínea do pai, tipagem da mãe. Ah, o temperamento. Foi aquela hora que a gente falou naquela aula sobre as crianças que vêm com predisposição de serem violentos, de assassinos, não foi? A gente falou aqui na aula sobre aquelas crianças que já são psicopatas quando nascem. Foi a nossa última aula, não foi isso? Me recordei aqui agora. Foi, não foi? Ah. Tanto faz, João. Pode ser resposta com pergunta. Do jeito que for melhor para você estudar para a prova e no dia que eu corrigir os exercícios você não se perder. Então, agora eu lembrei até onde a gente foi. Então, nós paramos falando sobre as crianças psicopatas, que já nascem com predisposição de ser violentas, né? E aí a gente lembra que, por exemplo, meu pai tem um olho azulzinho e tem um cabelo loirinho. Meu pai. Minha mãe, ela é morena, mais negra mesmo, com o cabelo mais ruinzinho, né? Da minha mãe é meio assim, por isso que o meu aqui tá na progressiva. Eu puxei tudo da minha mãe, o olho, o cabelo, a cor da pele, e não puxei nada do meu pai. Meu pai tem 7 filhos. Nenhum dos 7 filhos dele puxou as características dele. Mas ele tem 2 netos que têm o olho azul e o cabelo loirinho, que puxaram do meu pai, porque os pais não puxaram. Então, essas características vieram do pai e essas características vieram da mãe. Então, quando a gente falar de genes alelos, eu perguntei naquela questão o que era gene alelo, já, né? Na atividade 2. Gene alelos são aqueles que estão no mesmo local do cromossomo. Então, eles vão estar no mesmo lugarzinho, eles são chamados de genes alelos. Aqui eu já expliquei o que é homozigose, que é o azão, bezão, tal. E heterozigose, quando eu tenho letrinhas diferentes. Dominância, eu já falei para vocês que é quando eu tiver uma letra grande, que é aquela característica que domina, é aquela característica que manda, né? E quando eu falar de recessividade, é aquele que não manda, é aquela característica que sempre ela é dominada por alguém. Normalmente, ele vai vir com letrinhas pequenininhas. E aí eu pergunto agora para vocês, eu já perguntei no início, o que era cromossomo, cromatina e cromátina. Eu não perguntei para vocês o que era gene, né? Então, vamos lá. Homólogos são os cromossomos que têm a mesma característica. Alelo é os cromossomos que estão no mesmo lugar no cromossomo alelo. E gene é um fragmento do DNA. Deixa eu achar a fotinha dele. Naqueles conceitos, a gente já viu que genótipo é um conjunto de gene do indivíduo. Fenótipo é aquelas características que se modificam e podem ser alteradas pelo meio ambiente. Gene letal, tem alguns que têm esse gene letal, que causa a morte de algumas doenças aí, tem algumas delas. Gene codominante, é porque ele pode aparecer 2 caráteres em um só. Polialelia, isso aqui são tudo conceitos, tá? Todos esses conceitos aqui, eles ocasionam algum tipo de doença. Por exemplo, polimeria, apresenta um par com um só caractere. A pleiotropia tem mais de um caractere. Epistasia tem 2 caracteres, então isso é importante. Conceitos gerais, vocês já estão fazendo aí nas questões de vocês. Então, para que meu gene tenha uma ação, eu preciso de ter um par dele, que vem uma característica da mãe e do pai. Eu preciso de verificar sobre essas características de acordo com o que tem no meu pai e da minha mãe. Então, eu tenho produção das gametas de acordo com ele. Por exemplo, aqui eu tenho um azão que veio do pai e um azinho que veio da mãe. Eu vou ter, então, gametas tipo azão e eu vou ter gametas tipo azinho. Isso aqui é uma heterozigose, porque eu tenho letrinhas diferentes. Ok.
Não vou começar com azão, azão, azinho, azinho, com cruzamento hoje, que a aula que vem a gente vê só a parte de cruzamento. Lembrando que nossa próxima aula é feriado, né? Deixa eu ver. Confirmando. Próxima aula nossa é feriado, na outra é revisão, então não vai cair cruzamento na primeira VA. Vai cair conceitos gerais na primeira VA. Professora, Oi. no calendário acadêmico, vou falar tipo assim, que as aulas que saíram no feriado vai ser dado dia 10, que seria no sábado. Fala de novo. No calendário acadêmico, tá assim, segunda-feira é feriado. Aí tá a reposição de aula no sábado, dia 10. Mas sexta-feira é feriado nacional, né? É sexta, né? Segunda então, não. mas aí tá dando que a reposição da aula do dia 2 vai ser dia 10. Ninguém falou nada, não, mas dia 10 eu dou aula em outro curso. Eu dou aula sábado em outro curso. Não sei ainda, não. Mas eu dou aula na psicologia dia de sábado. Então, chocaria, né? Vou saber, porque pode ser um trabalho, pode ser outra coisa assim dessa reposição. Só para a gente entender depois como é que vai ser. Mas, por enquanto, vocês entenderam, eu vou ter que não colocar essa parte do cruzamento em si. Eu vou ensinar para vocês, porque ainda é 9h50, eu vou ensinar para vocês só os genes que podem ser colocados aí a partir de um pequeno cruzamento. Prestem atenção aqui. Eu tenho aqui um cruzamento que ele é vezinho, vezinho. O que é isso? Ele é recessivo, vezinho, vezinho. E eu tenho aqui uma ervilha amarela que ela é vezão, vezão. Toda vez o vezão, vezão, ele vai ser aqui uma característica dominante. E o vezinho, vezinho vai ser uma característica recessiva. Quando eu for fazer o cruzamento dos dois, eu vou pegar sempre o maior primeiro. Eu vou colocar vezão, vezinho, que vai dar vezão, vezinho. Vezão, vezinho, que vai dar vezão, vezinho. Isso aqui eu vou explicar para vocês no Paint, fazendo junto com vocês. Desenho e a gente vai fazendo parte por parte sobre esse conteúdo, porque ele é um pouquinho mais difícil para vocês, tá? Então, vamos fazer assim? Deixa eu passar aqui mais. Peraí, gente, minha bateria vai acabar. Eu nem vi. Hoje a Marília, né, a Rafa me avisar que minha bateria ia acabar. Toda semana elas me avisam. Ah, não, Marília, como que você não me avisa uma coisa dessa? Pronto. Então, olha só. Porque hoje elas dormiu no conto. Hoje ela dormiu. Hoje a Marília está com sono. Toda vez ela fala, professora, essa bateria vai acabar. Eu não deixo na tomada, porque o computador é novo, né? É porque é novo, aí o que acontece? Ele já fica viciado. Combinado, então, Marília e Rafa. Então, ó, foram essas 6 questões até agora. 7 questões. Que é gene. Não, só o gene, porque aí a gente fecha. Porque vai cair na prova, né? Vai cair na prova, foi ruim, não foi? Então, 7 questões, ok? Já vou abrir aqui para vocês. Espera. Bora lá. Atividade. Tarefa. Atividade 4. Aqui. Então, as 6 questões estão colocadas aqui para vocês, também no link da atividade, ok? E aí, vocês vão aproveitar agora o finalzinho da aula e já fazer. Não vou colocar a data aqui de hoje, para fechar. Qual é a data que eu combinei com vocês? Vamos ver se vocês se lembram.
Qual é a data final das 4 atividades que a gente já marcou no nosso calendário? Dia 4. Dia 4. Ô, Aqui. professora, Oi. mas como essa daí é sexta, você não pode deixar 2 dias antes de sexta, não? Porque, tipo, a senhora vai deixar domingo pra ficar 2 dias antes da sua aula de terça, né? No caso, pra entregar um Não, dia antes da sua aula de não vai terça. ter outra atividade, não. Eu tô passando hoje. Aqui, ó. Tô passando hoje, vocês vão entregar dia 4, daqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daqui 10 dias. Não vai ter dia 2. Entendeu? Tá. É só até a de hoje. As atividades da semana do dia 19 era para vocês postarem semana passada, mas ainda está aberto. A do dia 12 era para vocês postarem na semana do dia 12, mas ainda está aberto. A do dia 5 era para vocês postarem na semana do dia 5, mas está aberto. Então, a data final de vocês postarem as 4 atividades, viu, David? A data final de 4 atividades vai ser domingo, dia 4. Por quê? Porque dia 9 eu vou corrigir tudo com vocês. Até dia 9 eu tenho que já ter dado a nota tudinho para vocês. Eu já tenho que ter corrigido elas, postadas. Então, até meia-noite do dia 4, vocês vão postar todas as atividades para mim, ok? Certinho? Então, meninos, aproveitem agora o finalzinho da aula, nós não tivemos intervalo, a gente emendou para vocês poderem fazer. E aí vocês vão finalizar. Atividade 3 foi aquele trabalho da semana passada que eu fui para o hospital, né? E vocês fizeram o trabalho para mim, sobre DNA, aquele trabalhinho. Certo? Eu vou reencaminhar lá no grupo, vou colocar o David no grupo. Tem alguém que não está no nosso grupo de WhatsApp, gente, além do David? Não? Uma pergunta. Ninguém entrou por link que colega mandou. Todo mundo entrou pela plataforma, né? Hoje. Ninguém entrou por link aleatório. Só para eu saber se eu tenho que fazer chamada ou não. Ok. Porque quem entrou pela plataforma, a chamada já está feita. Agora, se você não entrou pela plataforma, você me conta. Tá certo? Então, meus amores, vamos aproveitar, são 10 horas agora. Aproveitem os 20 minutinhos finais de aula para fazer as atividades, tá? Então, fiquem com Deus. Um ótimo final de semana, juízo. Não fiquem em festa, por favor, se cuidem, tá? Combinado? Ó, vou parar agora. Obrigada, Marília. Beijo, com Deus. Bom